O medo de voar, ele tem um nome, né, que é o medo de perder o controle, de estar preso em uma caixa de metal a 10.000 metros de altitude, né, a mercê de forças que você não pode ver. Né. Em 14 de 2005, a tripulação e os passageiros do voo 522 da Helios Airways viveram esse medo, mas o que aconteceu com eles foi muito além de um simples acidente. Foi um evento que entrou para a história como um dos mais misteriosos e aterrorizantes desastres aéreos de todos os tempos. Então hoje eu vou desvendar aqui com você a história do avião fantasma. Então a gente vai explorar a série de erros bizarros que condenaram o voo, a luta desesperada dos pilotos e a visão arrepiante que os caças F-16 encontraram nos céus da Grécia. Então fica comigo, porque a verdade sobre o que aconteceu na cabine do voo 522 é uma história de terror que a ciência tentou e falhou em explicar por anos. Não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e saiba que você está entrando em um território proibido para vivos. O início estranho, né? O Boeing 737 decolou de Larnaca, Chipre, com destino a Atenas, né? Então o problema começou muito antes, durante a inspeção de rotina. O engenheiro de manutenção havia realizado uma verificação no sistema de pressurização e, ao terminar, deixou o seletor em uma posição crítica, manual, em vez de automático. Esse erro por si só não causaria a tragédia, mas a tripulação, composta por um comandante alemão e um copiloto cipriota, falhou em notar a configuração errada durante as verificações pré-voo. Então, esse foi a primeira pedra do dominó caindo. Então, ao subir, a cabine não pressurizou. O ar rarefeito começou a roubar o oxigênio do cérebro dos passageiros e da tripulação. Então, o alarme de pressurização soou, mas devido ao design incomum do alarme, que se assemelhava ao aviso de configuração de decolagem, o comandante pensou que era um problema menor. Enquanto tentava diagnosticar o problema, ele inadvertidamente colocou o avião em um caminho sem volta. O silêncio no céu. O avião subia acima de 10.000 pés e a hipoxia, né, que é a falta de oxigênio, começou a se instalar. Os pilotos, sem perceber o verdadeiro perigo, ficaram incapacitados. Né? No momento em que o avião atingiu a altitude de cruzeiro, né, a tragédia já havia se consumado, ou seja, todos a bordo estavam inconscientes pela falta de oxigênio. Né? Então o voo 522 não desviou, não reportou, ele seguiu seu plano de voo programado, voando em piloto automático em direção a Atenas, mas ele não pousou, ele circulou a capital grega por mais de uma hora. Então as autoridades gregas, temendo um ataque terrorista, enviaram 2 caças F-16 para interceptar o avião, e foi aí que os pilotos de caça viram o que transformou esse desastre em uma lenda. Né? Eles se aproximaram da aeronave e olharam pela janela da cabine. Né? Então, o primeiro oficial estava caído sob os controles, o comandante não estava visível, as máscaras de oxigênio, né, penduradas estavam lá, né? E o mais arrepiante, os passageiros estavam congelados nos seus assentos, alguns com máscara, mas todos imóveis. Então, o voo 522 era um avião fantasma voando com 121 corpos a bordo. O terror ele só aumentou quando os pilotos do F-16 observaram algo incrível. Nos momentos finais de voo, quando o combustível estava acabando, uma figura apareceu na cabine, o comissário de bordo, Andreas Prodomou. Né? Prodomou, um mergulhador treinado com experiência em resgate, provavelmente foi o único a usar corretamente o cilindro de oxigênio de reserva. Ele havia tentado desesperadamente salvar os pilotos, mas era tarde demais. O F-16 viu um último desesperado esforço para assumir o controle do avião, mas a hipoxia já havia prejudicado as habilidades do nosso herói. Né? Então o avião acabou caindo na colina de Gramático. Né? Então a investigação oficial concluiu que a causa foi a falha da tripulação em seguir a lista de verificação e a subsequente incapacitação por hipoxia. Mas o voo 522 permanece como um conto de advertência. Ele nos lembra aí que a tragédia pode ser o resultado de uma série de pequenos erros. Né? Chamam, é até interessante a teoria do queijo suíço. Né? Então esse é o maior medo que ele nos deixa. O que você faria se acordasse no meio desse desastre, a bordo desse avião, nessas circunstâncias, sabendo que você era o último que estava consciente e que não tinha mais nada que podia ser feito? O que você faria? Então,
Conta aqui nos comentários. Não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal. Um forte abraço e valeu!